57, em nome de Jesus. Amém? Vamos ver aí. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Lucas, capítulo 9, verso 57. Amém? E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar. Não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está pronto para o reino de Deus, ou está apto. Amém? E quer dizer pronto, apto ou pronto para o reino de quem? Amém, irmãos? O interessante é que neste mesmo capítulo nós vamos pegar 3 situações. Diga graças a Deus. A primeira delas está no verso 46, voltando, aonde a palavra de Deus diz que vai se levantar uma grande discussão entre os apóstolos, louvado seja o nome do Senhor, de qual seria o maior. Amém? Porque, irmãos, toda pessoa todo ser humano que segue a Jesus sempre, geralmente segue pelo interesse. Diga misericórdia. Lembro-me bem, e eu quero aqui vos lembrar, que em devido momento, a palavra de Deus diz que as multidões seguiam a Jesus. 3 dias e 3 noites no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Com fome, não passavam em casa, não haviam passado em casa durante esses 3 dias, seguindo Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olha para a multidão e diz para ela: na verdade eu digo a vocês que vocês me seguem, não pelos milagres, nem por tudo que vocês viram, mas pelo pão que eu tenho dado a vocês, mas por causa da multiplicação do pão e dos pães, dos 5 pães e 2 peixinhos que foram multiplicados e foi dado a vocês. Então até o próprio Jesus reconhece que a multidão que seguia ele, seguia geralmente a fim do benefício. A fim do que, irmão? A fim do que? Benefício. Exato, é sobre isso que nós vamos falar. Amém? Que caminhar com Jesus resulta consequências e benefícios, mas que não devemos de forma alguma deixar de caminhar. Amém? No meio da caminhada a gente vai ter consequências. E eu quero começar a falar sobre as consequências, porque, irmãos, a gente pensa que caminhar com Jesus é só benefício, é só bênçãos,
é só maravilhas, é só flores. E não é bem assim. Diga misericórdia. Exato. Nesse texto aqui, a partir do verso 46 de Lucas 9, começa-se ali uma discussão a respeito de quem seria maior, de quem teria ali o direito de ficar com a maior posição. Amém? E você vê que as pessoas começam a seguir Jesus e elas já começam a olhar para a posição, a olhar para o cargo, a olhar para a cadeira que vai ocupar, a olhar para o benefício que vai gerar. Já começam a olhar para as bênçãos que vão ser geradas. E nem sempre é dessa forma. Amém? Você vê que no versículo de número, onde a gente vai estar meditando todo vapor nessa noite, no versículo de número 57, enquanto os apóstolos estavam discutindo quem ia ocupar a maior cadeira, a maior posição, enquanto os apóstolos estavam discutindo, logo adiante, pouco tempo depois, a Bíblia diz que Jesus, no verso 57, indo pelo caminho, um dos discípulos, a qual a Bíblia não dá o nome, olha para Jesus e diz: olha, Senhor, eu vou te seguir, eu estou disposto a te seguir, para onde quer que o Senhor for. Amém? Veja que a discussão já tinha acontecido, não só os apóstolos como outros discípulos estavam no meio dessa discussão, e agora um deles chega para Jesus e declara: para onde o Senhor for, eu vou. E olha para mim, Jesus nos chama, Jesus nos quer na caminhada, sim ou não? Mas eu tenho que entender como é esta caminhada e o que vai resultar, se eu realmente estou disposto mental, emocional e espiritualmente para aguentar tudo que vai ser gerado, todas as consequências que antes dos benefícios vão aparecer no meio da caminhada. Eu tenho que estar inteirado. Eu não posso, pela emoção, dizer: olha, eu estou firme, eu estou com Deus, eu estou com tudo, vou pegar firme, vou para aonde Deus mandar for, o que Deus me mandar fazer. Aí chega a cobrança e a pessoa se perde. Ela fica que nem cego no meio do tiroteio, porque na hora da emoção, naquela hora no fogo e palha, a pessoa não, para onde, o que for preciso fazer, eu vou fazer para seguir Jesus. E esse homem aqui, este discípulo, vai chegar com esse tipo de proposta para Jesus: para onde o Senhor for, eu vou. Para onde o Senhor for, por onde o Senhor passar, nesta caminhada eu vou estar junto. Será que vai estar? Será que vai aguentar a jornada? Será que vai aguentar a caminhada? O bom não é nada, porque Jesus avisa. Jesus, verso de número 58, e disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está disposto? Você quer ir? Você tem certeza? Não há conforto na caminhada, é o que Jesus está dizendo. Nem sempre vai ter conforto, nem sempre vai ter onde pousar, nem sempre vai ter benefício. Em algum momento você vai procurar terra debaixo dos pés, vai procurar um sombreiro acima da cabeça.
Olha só. Amém. Pouco tempo antes, estavam discutindo quem ia ocupar a maior posição e quem ia ocupar a maior cadeira. Sim ou não? E agora Jesus, com o posicionamento deste discípulo aqui, vai deixar claro que seguir a ele nem sempre vai gerar conforto, nem sempre vai ter estadia, nem sempre você vai ter o benefício de ter um descanso ou um sossego. Por quê? Porque nem sempre você vai ser bem-vindo nos lugares. Amém? Você quer vir? Quero. Mas saiba que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho onde repousar. Não há repouso para mim. Você quer me seguir? Saiba que para você também pode gerar a mesma coisa. A gente muitas vezes quer só o repouso, sim ou não? Quer só o descanso, quer bonança, quer só estar bem, mas nem sempre vamos estar bem. A gente tem que estar ciente disso quando resolver caminhar com Jesus. Eu acho interessante é que Jesus vai dizer: mas o Filho do Homem não tem onde reclinar, o Filho do Homem não tem onde repousar. Quando você volta aí no verso 51, amém? Aí do capítulo 9, o contexto desse capítulo é fantástico. Em um dado momento, estão discutindo quem vai ocupar a maior posição. Amém? Aí mais à frente Jesus deixa claro que quem quiser seguir a ele, já fique certo, fique certificado, que não vai ter as melhores posições. Que não vai ter sempre o repouso. O cara diz: eu vou te seguir para onde o Senhor for. Mas o versículo 51, voltando atrás, amém? Jesus, ele manifesta o propósito em seu coração de ir a Jerusalém, verso de número 51, amém? E ele quer passar por Samaria, diga graças a Deus, e envia mensageiros diante dele, para entrar numa das aldeias dos samaritanos para que lhe preparassem uma pousada, para que lhe preparassem o quê? Você está entendendo isso? Olha para cá. Jesus está indo se dirigindo para Jerusalém. E no meio da caminhada para Jerusalém, ele, antes de entrar em Samaria, envia mensageiros para que entrassem lá e lá procurassem um lugar para se hospedarem, uma pousada para poderem se hospedar. Contudo, quando chega a notícia de que Jesus ia passar a noite ali, os cidadãos aliás, os moradores daquela aldeia, sendo samaritanos e sabendo que Jesus era judeu, e como vocês sabem, havia uma intriga entre judeus e samaritanos. Quando souberam que Jesus ia passar a noite ali, logo já mandaram um recado voltando: ele não é bem-vindo aqui. Amém? Você está entendendo isso? Ele não é bem-vindo. Olha o recado que ele... Primeiro Jesus manda mensageiros a pedir hospedagem naquela aldeia de samaritanos. Quando os mensageiros voltam, já voltam com o recado dos moradores daquela aldeia: ele não é bem-vindo aqui. Amém? Porque seguir Jesus gera isso. Olha para cá. A gente quer ser bem-vindo em todo canto. A gente quer ser bem tratado por todos.
Você que resolveu seguir Jesus, você tem que entender que você não vai ser bem-vindo em qualquer canto. Foi Jesus que disse. O discípulo chega para Jesus, mas à frente dessa passagem aqui, o discípulo chega para Jesus e escute de novo o que eu já li. Senhor, eu te seguirei para onde quer que o Senhor for. Jesus tinha acabado de passar por essa situação triste. Quando eu digo triste, não é porque entristeceu o coração de Jesus, porque Jesus sabia, amém, que as trevas não iriam receber ele de braços abertos. Jesus sabia, não era surpresa nenhuma para Jesus, amém? Exato. E quando aquele discípulo chega para Jesus, pouco depois disso, ele chega: Senhor, eu te seguirei para onde o Senhor for, aonde o Senhor estiver, eu estou dentro, eu estou junto. Me seguirás? As aves do céu têm ninho, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que Jesus quis dizer? Vou repetir o que eu já disse. Não há pousada certa. Nem todo canto seremos bem-vindos. Nem todo canto haverá hospedagem. Nem todos vão querer me hospedar, muito menos a ti. Tu queres ir a si mesmo? Não serás bem-vindo em qualquer canto comigo, ainda que tu quer vir. Porque a gente pensa que é fácil. Olha para cá. A palavra de Deus diz que trevas não se misturam com luz. A mesma palavra de Deus diz que o Filho de Deus veio a este mundo e ele é a luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amam mais as trevas. As pessoas querem viver do jeito delas e não do jeito de Deus. Elas querem viver uma religião, uma filosofia, uma falácia, sabe, palavras bonitas, momentos agradáveis, mas não querem viver o Evangelho, porque o Evangelho é luz. Diga misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Não seremos bem-vindos em qualquer lugar. Mas olha para cá. Diga agora. Mas Deus acabou de me lembrar de um texto lá em Hebreus 11. Hebreus quanto? A Bíblia diz que a meu respeito e a teu respeito, o mundo não é digno de nós. Você está entendendo? O mundo não é digno de... Exato. Muitas vezes você deixa seu valor de lado. Faça isso não. Você se troca por pessoas que não querem te receber no ambiente delas. Elas muitas vezes, com as ações, com as atitudes, com as palavras, com o gesto, com a forma delas se posicionarem diante de você, deixam claro que você não é bem-vindo na casa dela, você não é bem-vinda na casa dela, você não é bem-vindo no ambiente onde ela está, onde eles estão, e muitas vezes você se entristece porque você esquece seu valor. Querido, entenda uma coisa, não é porque, louvado seja o nome do Senhor, você não é digno de estar ali, é justamente porque eles não são dignos de ter a tua presença naquele lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Vê comigo aí Hebreus 11. Eu vou fazer uma leitura bem rápida. Louvado seja Deus. Vai dizer assim, verso 35, Hebreus 11, 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno deles. Oh, glória!
questão não é que você, amém, não seja digno de estar ali. Muitas vezes me ignoram, te ignoram. Muitas vezes, amém, nos excluem, nos colocam no canto. Não é questão que você não seja digno de estar ali. É questão de que aquele ambiente, de que aquelas pessoas não são dignas de ter a tua presença ali. Oh, glória! É justamente o oposto. A Bíblia está dizendo isso, dos quais o mundo não é digno. Amém? Isso é muito forte. A gente esquece do nosso valor. Por isso que muitas vezes a gente se abate, sabe por quê? Porque a gente deixa palavras de estranhos, de terceiros, adentrar os nossos ouvidos, descer para o nosso coração e apagar, amém? Essa informação gloriosa de que é eles que não são dignos da nossa presença lá. Olha para cá. Faça uma questão. Diga a glória a Jesus. Olha para cá. A gente tem que aprender a ser seletivo. Amém? A gente tem que aprender a dominar o ambiente. A dominar porque senão ele nos domina. Olha para mim. A gente tem que aprender a dominar o ambiente, senão ele nos domina. Eu tenho que ser seletivo, selecionar quem vai estar no meu dia a dia, quem vai participar do meu ambiente. Eu não posso deixar as pessoas determinarem nem decidirem isso por mim. Amém? Você não é obrigado a estar em lugar nenhum que não seja bem-vindo. Você é obrigado? Não. Amém? Eu tenho que dominar o meu ambiente. A minha atmosfera ao redor de mim, eu tenho que dominar. Isso é muito forte. Como eu domino? Sendo seletivo e determinante. Selecionar as pessoas que vão conviver comigo. Não permitir a entrada, a minha privacidade ao meu dia a dia a qualquer pessoa. Nem todas são dignas. O meu lar não é lá para qualquer pessoa entrar. Às vezes a gente permite e a gente percebe às vezes que não cabe nisso. Você já viu aquela brincadeira? Você se lembra daquela brincadeira de antigamente? Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. 3 elefantes incomodam muita gente. 4 elefantes incomodam. Porque não cabe mais, já deu o número. Você está entendendo? Às vezes você está pressionando no teu próprio ambiente pessoas que não é para estar lá. Amém? Quem está entendendo esse negócio? Vou repetir de novo. Às vezes você está pressionando no teu ambiente pessoas que não cabem mais lá, que não eram para estar lá. Diga graças a Deus. Mas eu tenho que entender que eu não vou ser bem-vindo em qualquer lugar. A gente tem que entender isso. Amém? Quando a gente começar a dominar e a disciplinar nossa mente e o nosso coração, a gente vai se entristecer menos. Amém? Vai se conformar mais. Diga graças a Deus. E vai aprender a dominar o próprio ambiente ao redor de si mesmos. Amém? Não somos obrigados a estar em qualquer lugar, somos? Amém? Eu não sou obrigado a apagar minha identidade para estar me moldando a ser parecido com aquilo que as pessoas querem de mim. Vou repetir de novo. Eu não sou obrigado a apagar minha identidade, a ser parecido com aquilo que as pessoas querem de mim. Diga graças a Deus. Só que muitas vezes, quando você se pressiona a estar em ambientes que você não é obrigado a estar, você fica naquela pressão de tentar se moldar o ambiente. Quem está entendendo isso? E eu não me obrigo a estar em qualquer lugar. Amém? Mesmo assim, eu tenho minha esposa,
Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes quero ir para um canto, ela não quer ir. Amém, glória a Jesus. Eu aperreio ela, mas ela não quer e eu não posso obrigar. Amém? Você não é obrigado a estar num ambiente que você não quer. É? E muitas vezes aquele ambiente, diga graças a Deus, pressiona a gente a ser uma coisa que a gente não é. Diga graças a Deus. A mudar a nossa identidade, principalmente como cristãos. Diga graças a Deus. Por que eu digo principalmente como cristãos? Porque diante de Cristo, amém? A nossa personalidade, o nosso caráter tem que ser moldado, mudado e transformado por amor a Ele. Diga graças a Deus. Como diz lá em Romanos 14, verso 7, se não me foge a memória, que aquele que vive para Cristo não vive mais para si mesmo, mas por aquele que morreu, por Ele morreu e ressuscitou. Eu não vivo mais. Diga graças a Deus. Agora olha para cá. A identidade que eu tinha no mundão, ela tem que ser apagada. Ela tem que ser o quê? Vou repetir de novo. A identidade que eu tinha antes de conhecer a palavra de Deus, ela tem que ser apagada, nem que seja na força. Quando eu digo na força, eu não estou falando da força dos outros. A gente que tem que se esforçar. Lucas 16 e 16 diz que o reino de Deus é tomado pelo esforço. Não existe alcançar o reino de Deus sem esforço. Eu tenho que me esforçar a mudar. Eu tenho que me forçar a mudar. Mas quando eu adquiro uma identidade cristã, eu não posso deixar essa identidade nova. Quem está entendendo agora? Ser modificada pelo mundo. É isso que as Escrituras ensinam. Amém? Então você não vai ser bem-vindo em qualquer lugar. Infelizmente. Quem anda com Jesus nem sempre vai ter pousada. E pousada é lugar de descanso. Nem sempre vai ter descanso. Geralmente se levanta o vento, não é? A gente procura refúgio muitas vezes. E glória a Jesus que quem olha para o alto e olha para Jesus e está se refugiando em Jesus está bem. Mas quem olha só para o problema, quem olha só para o ser humano, quem olha só para a situação, quem olha para o mundo, quem olha para os bens e as coisas materiais desta vida, vai morrer no meio do caminho, vai desviar e por final das contas vai perder a própria salvação e a eternidade com Deus. Diga misericórdia. Amém? Então Jesus não foi muito bem-vindo, porque é assim. Diga graças a Deus. Aí vem o verso de número 53. 53 não, perdão, verso 59. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Ou vá o quê? Enterrar meu pai. Enterrar meu pai. Você está entendendo? As pessoas, elas têm a tendência, elas são tendenciosas a querer seguir a Cristo, mas sempre a querer carregar bagagem. Elas não sabem seguir a Cristo sem deixar para trás o que é necessário. Não, eu vou, Senhor, mas deixa primeiro enterrar o quê? Amém. Ao que o Senhor me recorda agora, aquele texto que a gente sempre medita nele aqui, que era para você ter decorado. Mateus 6:33, Mateus 6, verso 4. Mas buscai em primeiro lugar, o primeiro lugar tem que ser do quê? Do reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, não diga as demais coisas não. E todas estas coisas vos serão
acrescentadas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de quem? Então eu tenho que saber abrir mão do que é necessário na hora certa. Eu não posso simplesmente estar querendo caminhar com Cristo e carregando bagagem. Caminhar com Cristo não é o primeiro, deixa eu fazer isso. Não, primeiro vem o reino de Deus. Não, primeiro vem a família. Não, primeiro vem o reino de Deus. Primeiro vem os negócios. Não, primeiro vem o reino de Deus. Primeiro vem a saúde. Não, não é saúde, é o reino de Deus. Não é primeiro a saúde. Tendo saúde em primeiro lugar tem tudo. É assim que o povo viu, não diz? Tendo saúde em primeiro lugar tem tudo. É mentira. Primeiro é Deus, primeiro é o reino de Deus e a justiça dele. Complete comigo. Primeiro reino, primeiro o reino de Deus e termine. E a justiça dele, não é nossa. A justiça de quem? De Deus, não é nossa. A justiça de Deus não é nossa. Porque pela nossa justiça a gente tenta se justificar. Pela nossa justiça a gente arranja desculpa. Inventa, arranja frase de efeito. Que nem eu disse essa semana. Pela nossa justiça a gente tenta se esgueirar, dando desculpa, sim ou não? Mas buscai em primeiro lugar o reino de quem? De Deus e a sua. Olha o que o rapaz vai dizer. Amém? Primeiro no verso 59, vem comigo aí. E Jesus disse a outro, porque é Jesus que vai dizer, e disse a outro, quem que disse? Jesus. O primeiro rapaz se oferece. Diga comigo, o primeiro rapaz se oferece. E o problema de quem se oferece é que muitas vezes quem se oferece está oferecendo proposta boa e não vai cumprir lá na frente. O problema de quem se oferece é que geralmente quem oferece uma proposta boa para lá na frente e não cumprir. Dá a palavra que vai seguir a Jesus, aí quando chega as dificuldades, aí quando vem a cobrança na palavra, aí quando a palavra vem cobrando pelo pecado, aí a pessoa corre. Diga misericórdia. Mas o segundo rapaz, olha para cá, o segundo discípulo, verso 59, é Jesus quem chama ele. É Jesus quem chama? Porque quem chama para caminhar é Jesus. Diga glória a Deus. Se tudo se oferecer, Jesus te chama. Ô glória. Se a pessoa se a pessoa não se oferecer, tenha certeza que Jesus vai chamar ela. Porque Jesus chama a todos. Chama para quê? Para caminhar. Chama para quê? Caminhar. E nós precisamos caminhar. Diga graças a Deus. Sim. Nós temos que caminhar. Jesus está chamando. Amém? Aí deixa eu seguir. E disse a outro, segue-me. Jesus que disse. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Não, primeiro eu preciso fazer isso. Não precisa primeiro fazer nada. Primeiro lugar está buscando, lutar e buscar quem? Verso 60. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos, enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de quem? Jesus não facilita. Onde que Jesus facilita? Não, mostra para mim aí. Pelo amor de Deus, eu queria conhecer esse Jesus que facilita. Amém? O primeiro ali que tu quer me seguir, não tem repouso não. Quer me seguir, mas não tem repouso. É o quê? Mas eu achava que ia ter bênção, achava que ia ter. Não tem repouso não, quer seguir. Aí o segundo ali que tu quer me seguir, vem. Não sei, deixa primeiro não, primeiro nada, primeiro tá eu. Não, mas para enterrar meu pai que morreu, não, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino. Coloca acima de tudo. Coloca acima de qualquer situação. Aconteceu uma desgraça lá. Deixa lá. Vai servir a Deus. Vai buscar a Deus. Vai servir a Deus. Serve a Deus enquanto é tempo.
acima de qualquer remorso, acima de qualquer aflição, sofrimento, acima de tudo. E eu vou adiantar. Amém? Verso 61. Disse também outro, Senhor, olha outro que vai se oferecer, diga misericórdia. Olha outro que vai se oferecer. O problema de quem se oferece, irmão, é que geralmente quem se oferece coisa boa, sim ou não? Mas já dizia a vovó, onde a farofa é muita, a carne é pouca. Só um pedacinho. É muita conversa, sim ou não? Muito bububu, muita conversa, eu estou disposto, estou dentro, estou junto, e lá se vai, quando chega às piores situações, ou quando a pessoa começa a receber cobrança porque ela não está servindo a Deus da forma correta, aí ela começa a querer desistir, começa a querer desestimular. Misericórdia, meu Deus, sangue de Jesus tem poder, porque a palavra cobra, Jesus cobra ou não cobra? Tu quer me seguir, mas não vai ter repouso? Vem, me segue. Não, deixa eu primeiro resolver aqui. Não, primeiro, vem me servir. Não, Senhor, mas é família, não me servir. Mas meu trabalho, é minhas coisas, não me servir. Desse jeito não dá, não. Porque as pessoas querem facilidades. Verso 61, diz também outro, Senhor, eu te seguirei, olha aí, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Meu Deus do céu, você está entendendo o negócio? O cara quer seguir a Jesus, mas os que estão em casa, esquece que está em casa, esquece tudo, porque primeiro tem que ser Jesus. Tem que esquecer tudo. Amém? Esquece casa, esquece tudo. Deixa cair. Primeiro o reino de Deus. Primeiro é Deus, deixa a casa cair. Primeiro é Jesus. Diga graças a Deus. Você está entendendo isso? E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está pronto para o reino de Deus. Conhecia, não? Eu não posso. Jesus conhecia, sabia. Eu não posso estar servindo a Deus e olhando para o que ficou para trás. Estar servindo a Deus e olhando para o que eu estou deixando para trás. Amém? Nada se compara ao reino de Deus. Família não leva para o reino de Deus. Saúde não leva para o reino de Deus. Dinheiro não leva para o reino de Deus. Nada de material nesta vida leva para o reino de Deus. Eu não posso caminhar e estar olhando para trás para o que está ficando para trás. Deixa ficar para trás, não quer seguir, não quer vir, não quer estar com Jesus. Deixa ficar para trás, diga graças a Deus. Você só não pode deixar se interromper por ninguém, porque a caminhada é longa, a jornada é longa, mas certamente no outro lado te espera a vida eterna em Cristo Jesus. Oh, glória! A caminhada com Jesus tem consequências. Resulta consequências e também benefícios. Diga comigo, benefícios. Isso, diga de novo, benefícios. Por isso que você tem que caminhar. Porque mesmo em meio às consequências, você vai olhar para trás. Eita glória! Sabe qual é o único momento que a gente tem que olhar para trás? É aquele momento em que a gente percebe que doeu, a gente chorou, massacrou a gente, foi difícil, teve fases ruins, teve fases pesadas, teve fases cruéis, tiveram fases que nos maltrataram, machucaram o nosso coração, nos moeram por dentro, mas também teve Jesus multiplicando o pão, também teve Jesus, louvado seja o nome do Senhor, trazendo viva a vida a quem estava morto, oh glória. Também teve Jesus levantando
aquele que estava na cadeia, louvado, paralítico. No meio do caminho tem milagre, no meio do caminho tem cura, no meio do caminho tem Jesus abrindo porta, no meio do caminho tem Jesus operando coisa que ninguém, louvado seja o nome do Senhor, disse: meu Deus do céu, eu pensava que ele ia morrer, eu pensava que ela ia morrer no meio da caminhada, mas Jesus sustentou, Jesus segurou, Jesus deixou ela de pé. Eu não acredito que ela ainda está de pé, eu não acredito que ela ainda está de pé. Está de pé porque foi Deus que segurou, foi Deus que sustentou, foi Deus que te trouxe nesse momento. Você vai olhar para trás e vai perceber que portas foram abertas. Aceita a glória. Você vai olhar para trás e vai perceber se teve benefícios. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para cá. Quantos momentos a gente pensou que não ia aguentar, hein? Quantos momentos, louvado seja Deus, pensamos que estávamos sozinhos. Quantos momentos nos achamos lá. Em algum momento a gente se achava abandonado, desamparado, sim ou não? Mas Deus está sempre colocando outras pessoas do nosso lado. Umas vão embora porque é permissão de Deus e era livramento, e outras estão contigo hoje de verdade. Louvado seja Deus, ficaram, estão lá. Sabe por quê? Porque Deus mostra as pessoas certas. Bendito Deus em tudo por aquelas que foram, diga graças a Deus, e louvado seja ainda mais por aquelas que ficaram, porque foram só as verdadeiras vão ficar. Diga glória a Jesus. E tem uma coisa, no final das contas a gente vai olhar para trás e perceber que Deus esteve conosco em todos os momentos. Glória. Achávamos muitas vezes em momentos que estávamos sós, abandonados. Louvado seja o nome do Senhor, que fomos abandonados, fomos colocados de lado. Bendito seja Deus. Mas quando a gente olha para trás, depois de tudo que aconteceu, a gente percebe que Deus estava em todos os momentos. Todos os momentos Ele estava lá. Aí a gente acorda, a ficha cai e olha para trás e diz: meu Deus, e pensar que eu pensei que eu ia ficar sozinho, pensei que ia ficar sozinha, pensei que ia ficar abandonado, desprezado, jogado no canto. Eu pensei, louvado seja o nome do Senhor, que por causa que minha família não me queria, não ia aparecer ninguém. Irmão, Deus sempre manda o sirineu, diga glória a Jesus. Entenda uma coisa: se alguém não aparecer de livre e espontânea vontade, Deus arranca alguém do meio da multidão e coloca do teu lado. Mas sozinho não fica, desamparado não fica. Você está entendendo isso? A gente olha e percebe: meu Deus, teve benefício e tem. Tem ou não tem? Tem. Olha para cá. Eu não sei você. Mas se eu tivesse no mundo, se eu tivesse ficado no mundo, eu acho que eu já estaria morto. Porque quantas vezes eu olhar para um lado, olhar para o outro, e dizer: meu Deus, que sentido faz a vida? Que sentido faz estar vivo? Você cai na depressão, a vontade de assumir, até de dar cabo da própria vida, de tanto que você se sente só. Mas quando você acha Jesus de verdade, quando você acha Jesus de verdade, você sabe que todos os furos, todas as lacunas foram fechadas. Diga glória a Jesus. Ele tampou tudo, ele preencheu tudo. Não tem mais solidão, não tem louvado mais abandono, não tem mais soco, não tem mais vazio, não. Eu vou repetir de novo: quando você encontra Jesus de verdade, acaba pode passar 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja, enfiado lá, ouvindo a palavra de Deus e nunca ter encontrado Jesus. Sabe por quê? Porque nunca abre o coração para a palavra de Deus, para o Evangelho de Cristo. Nunca. Fica lá, se acomoda naquela situação lá. Aí vem vazio, vem oco, vem tristeza, vem solidão, vem tudo que não presta, depressão, ansiedade, vem tudo que não presta. Amém? Eu tenho que entender quem é Deus na minha vida. Eu estou caminhando com quem? Com quem você está caminhando? Olha para cá. Jesus garantiu. Eu estou encerrando. Mateus 28, verso 20.
E eis que eu estou com vocês até o final dos tempos. Glória! Ei, não, deixa eu complementar, porque o texto ele vai dizer assim: e eis que eu estou com vocês todos os dias. É assim que diz o texto. Não posso esquecer desse detalhe do versículo. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Jesus não te deixou em nenhum momento. Você pode ver. Nenhum momento. Tem benefício. Olha para cá. Se põe de pé. Tem benefício sim, tem porta aberta. Tem benefício. Tem Deus prosperando, sim ou não? Há uma diferença entre prosperar segundo as Escrituras e a prosperidade que é pregada nas igrejas. Que é riqueza, fama, sucesso. Sim ou não? Mas tem prosperidade. Tem Deus multiplicando o pão. Diga glória a Deus. Quem crê nesse negócio? Tem Jesus multiplicando o pão na minha e na tua vida. Quem crê? Tem Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eita glória. Surpreendendo na madrugada. Diga glória a Jesus. O vento soprando de um lado e do outro. E você olha no meio da madrugada. Está um vendaval a vida. Você olha e diz: meu Deus do céu, o que é isso? É Jesus chegando no recinto. É Jesus chegando no ambiente para mudar a situação e a história. Para virar cativeiro na vida de crente. Tem benefício? Tem ou não tem? Fecha teus olhos.